Estamos de volta para mais um episódio do Motosport hoje e nesta edição é Gonçalo Henriques, um dos jovens talentos, eu diria mesmo um dos jovens lobinhos dos ralis nacionais, a quem todos auguramos um futuro farto e um futuro cheio de sucesso. Eu, à talho de foice, e para começar, além de vos saudar e saudar o Gonçalo, agradecendo o facto de ele ter aceito o nosso convite para estar presente aqui nesta coprodução do Novo Canal e da V-Motores, dir-vos-ia que conheço este jovem grande piloto desde os tempos em que ele nos encantou a todos, e não foi há muito tempo, porque ele exatamente é um jovem aos comandos de um Renault Clio, que ele em provas regionais guiou e ainda de vez em quando faz uma pernia, guiando como ninguém. O Gonçalo Henriques, em 2022, aderiu a um dos projetos muito positivos que a FPAC colocou no terreno, neste caso especificamente nos ralis nacionais, na competição chamada FPAC Junior Team, e esteve acompanhado pelo navegador António Santos aos comandos de um dos Kia Picanto GT que a FPAC colocou à disposição de algumas das melhores equipas técnicas portuguesas. O Gonçalo foi representar a esta competição a Domingos Sport, uma estrutura que ano após ano está cada vez mais forte e cada vez mais competitiva, e se bem o pensou, melhor o executou. Depois de um duelo sem tréguas com outro grande valor, este jovem piloto de Vila Nova de Paiares levou de vencida o fafense Rafael Cunha por míseros 4 a 5 pontos, eu penso que foram mesmo 4 pontos, sagrando-se vencedor do FPAC Junior Team 2022. Gonçalo, antes de mais, parabéns. Foi uma época que eu diria mesmo na marra, naquela de faca nos dentes, vários pilotos muito rápidos, mas sobretudo, no teu caso, tu e o Rafael, a darem um show incrível prova após prova e a assumirem um duelo que foi mesmo muito interessante. Antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite. Sim, foi um ano de muita aprendizagem e de uma luta muito intensa com o Rafael, um grande piloto, e que foi graças a ele que eu também evolui tanto, porque ele exigiu que eu evoluísse para conseguir andar à frente dele. Foi um bocado difícil no início, até porque tivemos um acidente logo no primeiro rally, que nos deitou fora pelo menos 20 pontos, que era estar em segundo lugar atrás do Rafael. E foi depois ir sempre atrás do prejuízo. Desde esse rally foi sempre ir atrás do prejuízo. E conseguimos. E exatamente por isso é que também vocês tiveram depois taco a taco, ora ganho eu, ora ganhas tu, e não falo só das vitórias nos ralis, mesmo nas classificativas foi delicioso de ver o vosso duelo, isto sem qualquer desprimor para os outros pilotos que também tiveram épocas muitíssimo positivas, mas os dois deram um show colossal, sempre com muito fair play, também com muita amizade e sei com muita admiração mútua, fazendo com que nós também tivéssemos aquele frisson de ter que esperar pelos últimos momentos da competição para saber quem iria ser o vencedor. Foi uma das coisas que demos mais valor, foi a nossa amizade, porque acabamos por fazer ali uma grande amizade e vamos continuar a ajudar-nos um ao outro. Conversavam muito vocês durante as provas? Sempre, e nós arrancávamos um atrás do outro, parávamos sempre um atrás do outro, para meter o capacete e tudo mais, demos sempre muito bem. Mas, Gonçalo, como é que surgiu esta hipótese de ir para os comandos do Kia Picanto, preparado pelo Domingos Sport, integrado neste FPAC Junior Team? Foi um mês antes da primeira prova, na verdade. Eu fiz o Rally de Mortágua, ao volante do 208, e tinha previsto para este ano tentar fazer 2 rallies com o 208, porque era um sonho andar naquele carro, e conseguimos angariar patrocínios para o Rally de Mortágua, e fizemos o Rally de Mortágua e vencemos as 2 rodas motrizes. Sim. A nossa outra ideia, grande exibição. Exatamente. A nossa ideia era fazer também Vozela, mas depois apareceu esta oportunidade, convite do Ricardo, e a quem eu agradeço, e nós agarrámos porque era uma oportunidade que não podia não haver outra. O Gonçalo Henriques é de Vila Nova de Paiares, essa lindíssima terra incrustada no centro de Portugal, bem perto de Coimbra, mas uma terra pequena, e eu tenho que lhe fazer esta pergunta. Uma terra onde não deverá ser muito fácil arranjar os apoios de que nós necessitamos para competir numa modalidade tão cara como é, obviamente, como são os ralis. Sim, de facto não é nada fácil arranjar apoios para correr nos ralis. Mesmo no tempo do regional já tínhamos alguma dificuldade no tempo do regional, e não quer dizer que eu não volte para lá, porque não é fácil montar projetos para correr no Campeonato de Portugal, mas nós vamos sempre continuar a tentar e evoluir. Este ano, à partida, estaremos no Campeonato de Portugal de Júniores. O Gonçalo está com que idade?
24. Com 24. Nós já iremos falar de 2023, porque há poucos dias o Gonçalo anunciou essa boa novidade de podermos vir a contar consigo no Campeonato de Portugal Júnior de Rallys. Já iremos querer saber tudo sobre a forma como está a preparar a próxima época, que obviamente representa um desafio ainda mais profundo, mais forte, mas iria agora voltar a 2022 para lhe perguntar se, para além desse, que eu acho que temos que considerar possivelmente o momento menos positivo, que foi logo o problema na primeira prova, que iria quase deitando tudo a perder em relação à conquista do título, da vitória no FPAC Junior Team. Que momentos é que considera que foram decisivos para ter chegado a este triunfo? Foram muitos, porque nós tivemos de lutar muito durante os rallies todos. Tínhamos uma vantagem, isto é, era uma vantagem de todos, cada classificativa dava um ponto. Em condições normais, se calhar não teria conseguido chegar ao título se assim não fosse. Foram 45 classificativas disputadas e nós vencemos 28 contra 17 dos outros todos, digamos assim. 28 é notável, é mais de metade. Sim, e foi isso que nos possibilitou chegar ao título. Embora houvesse classificativas que vencemos por 2 décimas e por 3 décimas, mas ganhar é ganhar. Exatamente. Ou seja, não há assim nenhum rally que tenha sido aquele clique em que começou a perceber que o título era mais do que uma miragem, era uma possibilidade cada vez mais forte. Não, porque o Rafael nunca nos facilitou a vida. Não, o Rafael também não é de nunca facilitar a vida a ninguém. Em Chaves, logo no segundo rally, nós fazemos segundo, mas vencemos 6 das 9 classificativas disputadas. 6 pontinhos. Foram 6 pontos, acabámos por perder apenas 2 pontos, porque ele pontuou 28 e nós 26, porque era 20 do segundo lugar e 6 das classificativas. O resto dos rallies nós ganhamos. Eu vi este jovem começar a sua carreira aos comandos do tal Renault Clio e acreditem, então integrado nas provas, sobretudo do Campeonato Centro de Rallys, agora Campeonato Start Centro de Rallys, ele com o Renault Clio e também integrado no desafio com Portugal, fazia a delícia de toda a afição, sobretudo nos troços de terra. O Gonçalo Henriques continua a ser um piloto, mesmo hoje em dia ainda continua a ser um piloto mais de pisos de terra do que de asfalto, ou a evolução no asfalto foi notória? Eu continuo a gostar mais de terra. Se calhar agora tenho mais aprendizagens no asfalto, mas continuo a gostar mais de terra e penso que vou continuar a ajeitar melhor na terra. Considera-se mais competitivo em pisos de terra? Penso que sim, vamos ver, porque já não corro em terra desde Mortágua e só fiz essa prova este ano em pisos de terra, por isso eu penso que sim, que ainda continuo bem na terra. Nós, quando olhamos para o Kia Picanto, achamos que é aquele pequeno modelo de entrada de gama da marca coreana, mas que manifestamente, seja na competição organizada no âmbito da velocidade, seja nas idas até aos rallies, se tem demonstrado um carro de entrada muito interessante, permitindo, como foi o caso através desta iniciativa organizada pela FPAC e que contou com o apoio técnico das principais estruturas de preparação que existem em Portugal, permitiu colocar vários jovens em atividade de uma maneira que lhes foi, eu diria, eu não gosto de utilizar a palavra barato em rallies, mas pelo menos menos cara e mais apetecível. Como é que é este Kia Picanto? Quais são as características que tem um carro que, manifestamente sendo um Rally 5, é um carro de entrada de gama também, em termos daquilo que são os diferentes patamares de regulamento técnico que existem nos rallies nacionais e internacionais, mas quais são as características que realmente tornam aquele pequeno Kia um carro irreverente, mas ao mesmo tempo bastante robusto? O carro é um carro praticamente série, com umas suspensões melhoradas, e uma relação de caixa mais curta. O meu tinha uma coisa muito boa, porque tinha rádio. Para as ligações. Para as ligações tinha rádio. Mas tinha um chassi muito bom e tinha um binário muito engraçado, com um motor 1000 turbo, e fazia exibições muito boas. Quais eram as principais características positivas? O motor, o chassi, a travagem, o equilíbrio? O que é que destaca mais neste Kia Picanto? O carro era equilibrado, porque não tinha uma potência excessiva, porque tinha à volta de 140 ou 150 cavalos, tinha e tem. O chassi era muito bom, o carro curvava muito rápido. A travagem é uma travagem de série, por isso acabava por fadigar um pouco depressa, mas até se aguentava bem porque o carro não era muito pesado. E penso que era o conjunto que fazia o carro tão engraçado de conduzir, porque o carro era engraçado de conduzir e tão rápido,
considerando os tempos que nós fazíamos junto dos Rally 4 e dos Rally 5. E Gonçalo, habituado como estava a carros um bocadinho mais musculados, como é o caso do Renault Clio 16 válvulas e, sobretudo, no início desta época do Peugeot 208 R2 VTI, foi fácil fazer esse switch, essa transição para um carro onde a potência não é propriamente a melhor amiga que tem dentro do carro? A minha maior dificuldade nem foi adaptar-me ao carro, porque o carro acaba por ser um pouco fácil de guiar. Tem ali duas dificuldades, por ser um carro tão aproximado a um carro de série. O carro tem ABS e não tem autoblocante. Então, em travagens assim, piso mais irregular, o carro não queria travar e apanhámos alguns sustos assim. E o ABS, principalmente nas zonas lentas, o autoblocante principalmente nas zonas lentas, fazia com que o carro patinasse, embora não tenha assim tanta potência, mas o carro patinava e não tinha a tração no chão, e pronto, eram as duas dificuldades, mas era igual neste tudo. Gonçalo, antes de irmos nesta conversa ao futuro mais próximo, vamos a um passado um bocadinho mais longínquo. De onde é que lhe veio esta paixão pelos automóveis? E já agora conte-nos como foi a sua ainda curta carreira até chegar ao FPAC Junior Team. O meu pai corria quando eu era mais novo e sempre tive um carro de corridas em casa, mesmo quando ele não corria, o carro estava lá, e se me queriam encontrar quando eu era pequenito era dentro do carro. Mas pronto, fui crescendo e sempre sonhei em fazer ralis, nunca pensei em chegar a um campeonato nacional, quer dizer, sonhamos, mas não pensei que fosse possível, e acho que estamos a ir num bom caminho. Em 2017, foi o ano que eu fiz 18 anos, comecei a fazer ralis como navegador. Precisamente do António Santos, que foi meu navegador este ano, num Opel De vez em quando ainda faz uma perninha. Sim. Uma perninha, como navegador. Sim, foi uma escola muito boa, só fizemos ralis de terra. Foi uma escola muito boa, o Tony guia muito bem, e ainda hoje é uma das pessoas em quem eu me apoio mais nos ralis. Em 2018 é que passei para o volante, fiz umas provas esporádicas, mas tive problemas nelas todas e, portanto, foi para esquecer. E em 2019 fiz o Regional Centro. E foi... Com excelentes resultados. Salvo quando às vezes partia, aqui ou ali, mas a rapidez esteve sempre lá. Agora vem aí 2023. Já sabemos que vai fazer o Campeonato de Portugal Júnior de Ralis. Com quem? Como é que surgiu a hipótese? Que carro é que vai utilizar? E que ambições é que tem para a época que está prestes a começar? A oportunidade surgiu precisamente com a vitória no troféu, porque o prémio da vitória no troféu seria mesmo correr no próximo ano com o Clio Rally 5. E vai continuar com a mesma estrutura? Eu penso que sim. A partida será Domingos Sport, que nos continuará a apoiar. Não irei com o António Santos, porque ele também vai fazer provas. Bom, temos também o António de finalmente regresso. Ele vai regressar ao volante. E desejamos-lhe muita sorte para 2023. E vai regressar de novo ao meu lado o Tomás Branco. Foi com ele que eu comecei a fazer rallies. Se a memória não me falha, já fez um pequeno teste com esse Clio Rally 5 no Rally Rezende de Ouro Verde. Ou Mesão Frio, exatamente, em Mesão Frio. Como é que correu esse teste? Correu bem. Chegámos lá sem nunca ter andado no carro. Fizemos um quarto lugar à geral e primeiro da nossa classe. Foi um rally. Sem arriscar, digamos assim, para não cometer. E num rally muito bonito e muito desafiante. Tem razão, e agora lembro-me quem levou esse Renault Clio Rally 5 da Domingos Sport ao Rally Rezende de Ouro Verde foi o Pedro Silva, outro jovem valor, que também virá aqui a este Motosport hoje. O Pedro Silva, que saltou para o Campeonato de Portugal duas rodas motrizes em 2022 e com excelentes resultados, levando um 208 VTI ao quarto lugar da geral, sendo o primeiro não Rally 4. Agora vai ser tempo do Gonçalo dar um salto também para o campeonato principal, mas focado no Campeonato Júnior de Rallys. Parabéns à FPAC também pelo prémio, parabéns por começarmos a ter nos rallies em Portugal uma fórmula de entrada em que os pilotos possam ser apoiados e não tenham que estar à procura de orçamentos apenas por eles junto da família, dos amigos, das empresas que conhecem, fazendo com que muitas carreiras fiquem pelo caminho. Também não só devemos estar prontos para a crítica, mas sobretudo para o elogio, e a FPAC esteve muito bem.
e eu diria que esta é uma fórmula que tem que ser repetida e até mais alargada. Esta fórmula de termos uma competição com carros iguais, de custos muito controlados e onde há um apoio federativo, é a melhor forma para jovens como o Gonçalo terem uma oportunidade. Sim, com certeza. Até para dar visibilidade para conseguir entrar em empresas maiores, para nos continuar para nós conseguirmos continuar o nosso percurso nesta modalidade. Quais o objetivo para 2023? O título? É claro, sempre. É muito competitivo, sempre dentro de carro. Gosto de ganhar. mas não deixo, ou melhor, por vezes deixo até que os sentimentos subam, mas normalmente o navegador dá um bocadinho para trás e vai ao sítio. Em termos dos apoios que necessita, a época está toda ela garantida, ou o Gonçalo tem também que assegurar algum do budget necessário? Sim, tenho que assegurar algum do budget necessário e está praticamente assegurado. E qual é o sonho maior? É um dia vir a ser campeão de Portugal, em termos absolutos? Com certeza, acho que é o sonho de todos, os jovens. Muitas das vezes nós dizemos que os ralis, ao mais alto nível, estão neste momento com uma geração toda, praticamente ela, acima dos 40. Esquecendo-se que já temos um Miguel Correia que ainda lá nos chegou, temos um Pedro Almeida que também ainda é muito jovem e que agora temos um Gonçalo Henriques, um Rafael Cunha e outros que podem vir a surgir nos próximos tempos. É importante para a modalidade que os jovens possam ter estas oportunidades, até para que nós possamos também garantir futuro para uma das modalidades dentro do desporto motorizado que mais paixão desperta nos aficionados portugueses? Sim, eu penso que sim, porque daqui a meia dúzia de anos, digamos assim, os pilotos mais velhos arrumam as botas e depois não temos campeonato nacional. É verdade. Gonçalo, para terminar, porque nós devemos sempre terminar agradecendo a quem connosco está, quem é que tem sido mais importante para esta sua carreira? A quem é que agradece mais o estar neste momento aqui como vencedor do FPAC Junior Team e como candidato ao título Júnior em 2023? Aos meus pais, sempre, porque nem sempre o budget necessário existe e eles nunca deixaram não fazer uma prova por causa disso. Os pais de patrocínio, neste caso. Os pais de patrocínios. E os meus tios também. Os meus avós estão sempre lá. A Domingos Sport, sem dúvida a Domingos Sport, deram-nos esta oportunidade. O Domingos tem olho, o Domingos tem olho. E se não fosse ele, não estaríamos aqui, certamente. Não posso esquecer do Tomás, que embora não tivesse a andar comigo, esteve sempre presente. O Tony também, desde o início, desde que eu comecei nos ralis. E até antes de começar, ele já lá estava. E a todos os meus patrocinadores, que muitos deles me acompanham desde o início, como a apoiar a PSG Mário Pneus e a Labra Madeiras e o Rui Dinora. Eles estiveram sempre desde o início e para o ano espero que estejam também connosco. Gonçalo Henriques, quero parabenizá-lo não só pela vitória no FPAC Rally Team, mas sobretudo pelo extraordinário talento que desde que veio para esta modalidade tem demonstrado e sobretudo um talento típico de um jovem irreverente, mas também uma frieza que lhe permite realmente ser extremamente competitivo, independentemente do carro com que tripula. E claro que lhe desejamos para 2023 e para a sua carreira as maiores felicidades, esperando vê-lo ter aqui dentro porque não, 12 meses para conversarmos sobre mais um título que bem lhe assentará. Parabéns, Gonçalo, também por aquilo que fez em 2022. E eu fecho de mais uma edição do Motosport hoje. Gonçalo Henriques foi o jovem lobo dos ralis nacionais que esteve em destaque neste episódio. Ele que venceu o FPAC Junior Team aos comandos do seu Kia Picanto GT, tendo a seu lado António Santos, o navegador pontual de 2022, que agora em 2023 felizmente vai colocar o capacete como piloto, regressando a essa sua carreira. O Gonçalo, que em 2023 será claramente um dos candidatos ao título no Campeonato de Portugal Júnior de Rallys, agora aos comandos de um Renault Clio Rally 5 e, quiçá, novamente integrado nessa cada vez mais forte estrutura que dá pelo nome de Domingos Sport. Um abraço a todo o auditório e até ao próximo episódio. Novam Canal. Sempre novam, sempre seu.